Quer saber como ter uma entrevista matadora por telefone que vai te levar para a próxima fase das entrevistas? Vem comigo, atreva-se ao novo. Muito bem, galera, eu sou Vicente Esteves e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um ponto que elimina muito candidato no processo seletivo. É como a gente se porta ao telefone quando o selecionador faz aquele primeiro contato com a gente. Esse contato inicial, essa ligação inicial, normalmente é uma ligação de triagem. Normalmente é o processo inicial do processo onde a gente vai começar a validar se o que está ali no papel existe na realidade daquele candidato e se ele consegue trazer alguns exemplos disso para a conversa inicial, o que vai garantir que ele seja levado para o próximo passo do processo seletivo. O grande problema é que muitas vezes não é a questão técnica que elimina candidato nessas horas, é a questão comportamental. Então eu quero compartilhar com vocês algumas dicas muito práticas para fazer com que a sua entrevista por telefone, a sua triagem por telefone, seja um processo que garanta a sua continuidade na seleção da sua vaga dos sonhos. Primeiro ponto é, cuidado ao atender o telefone. Você vai ter a oportunidade de receber ligação de um monte de número desconhecido. Eu sei que tem um monte de gente usando números bloqueados, etc, para aplicar golpes. Só que se você está procurando emprego, não dá para atender o telefone de qualquer jeito, né? Se você está ali esperando uma ligação de alguém, alô, oi, aqui é o fulano, pois não, tente atender já de uma maneira cortês, porque o que acontece muito é o seguinte, olha o exemplo que aconteceu comigo semana passada. Eu estou ligando por candidato, alô, boa tarde, eu queria falar com o Francisco Antônio. Sou eu, o que é? Então, Francisco, aqui é o Vicente, você se candidatou para uma vaga de seleção, assim. Ah, oi, seu Vicente, pois não, como vai? Tudo bem, o senhor tal? Vocês veem a diferença do comportamento quando ele atende o telefone e quando ele percebe que é um selecionador? Quando você tem essa mudança de comportamento, o que a gente entende? Que aquele comportamento inicial, um pouco mais rude, um pouco mais áspero, é o seu normal. E que só quando você está na presença de alguém que teoricamente merece um pouco mais de respeito, é que você vai mudar a sua forma de abordar essa pessoa. E isso não é o tipo de comportamento que as empresas buscam, então muito cuidado ao atender o telefone. Segundo ponto é, vá para um lugar que seja calmo e que você consiga conversar com a pessoa sem interrupções, sem barulho, sem precisar gritar, sem precisar pedir que a pessoa fique repetindo o tempo todo as perguntas que ela está fazendo e que você consiga falar com tranquilidade, com calma, todos os pontos que estão sendo questionados durante a sua conversa com o selecionador. Nós já falamos aqui de vídeo currículo, de entrevistas pela internet, coisa parecida, então esse ponto é um ponto muito comum a todos esses aspectos, a todos esses modelos de entrevista. Você vai precisar ir para um lugar tranquilo onde você consiga falar tranquilamente, sem interrupções, sem precisar gritar e sem precisar pedir que o selecionador fique o tempo todo repetindo o que ele está perguntando para você. Beleza? Próxima dica. Comentei no início do vídeo que muitas vezes essa triagem inicial serve para validar informações que estão no seu currículo e se você consegue trazer exemplos práticos disso durante uma conversa. Então lembre-se do que você colocou no seu currículo e tenha cuidado para não passar para o selecionador informações conflitantes. Se você coloca a informação de projeto A no currículo, ele pergunta para você sobre o projeto A e você diz que não era bem um projeto A, era um projeto B. De duas uma. Ou você não estava falando toda a verdade no seu currículo, ou você não está falando toda a verdade agora, durante a triagem por telefone, e certamente isso vai impedir você de seguir no processo seletivo. Então ter em mente o que foi que você colocou no currículo e na carta de apresentação são informações extremamente importantes quando estiver passando pela triagem com o selecionador no telefone. Um outro ponto importante é que se você perceber que você não vai conseguir falar com o selecionador adequadamente naquele momento, você tem a oportunidade sim de pedir para que aquela conversa seja reagendada. Muitas vezes você está ali numa emergência porque o seu filho passou mal ou coisa parecida, então é importante que se você não vai conseguir dar ao selecionador toda a sua atenção, você explique
veja, eu estou aqui com meu filho no pronto-socorro, eu infelizmente não vou conseguir conversar agora, mas eu tenho interesse na posição. A gente pode voltar a conversar sobre essa posição em um outro momento, mais tarde, ou amanhã em um outro horário. Então, dê essa opção ao selecionador se você sabe que não vai conseguir dar a atenção adequada. E um outro cuidado muito importante. Se você estiver dirigindo, avise o selecionador: eu estou dirigindo, vou estacionar para falar com você. E aí você estaciona e consegue dar toda a atenção necessária para o selecionador no momento que for importante. Se por um acaso você já sabe de que posição o selecionador está se referindo, lembre-se de ter tido a oportunidade de pesquisar sobre a vaga, sobre a empresa, sobre a unidade que eles estão falando, para que você tenha a oportunidade também de esclarecer pontos que para você podem ser relevantes. E com certeza, nesse momento de triagem, vai ser dado para você a oportunidade de esclarecer também alguma dúvida que você pode ter. Se for uma dúvida sobre algo que ainda é confidencial, não insista. Por exemplo, então, durante a entrevista de triagem, durante essa conversa por telefone, você vai ter a oportunidade de esclarecer pontos com o selecionador. Se você já sabe que é uma vaga confidencial, se você já sabe que a empresa não pode ser divulgada, não use o seu momento de perguntas para perguntar, para esclarecer o nome da empresa, por exemplo. Você já sabe que não vão responder isso para você. E se você insiste nessa pergunta, muito provavelmente você vai passar uma impressão negativa. Muito provavelmente você vai passar uma impressão negativa para o selecionador, porque você não consegue seguir uma regra e uma instrução muito simples. Então, aproveite para perguntar sobre escopo, aproveite para perguntar sobre próximos passos do processo seletivo, quando a empresa pretende dar feedback para os candidatos. Use o seu momento de perguntas para esclarecer coisas que sejam relevantes, mas que não sejam confidenciais. E antes de compartilhar com você a nossa última dica, quero lembrar o seguinte: toda terça e quinta nós temos conteúdo novo aqui no canal, então se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho que você vai receber a notificação no seu celular sempre que um vídeo novo for lançado. Lembrando também que toda quarta-feira nós temos o artigo no Pulse e que todas as quintas nós temos live no Instagram, e eu aguardo você em todas as nossas redes sociais. Todos os links e informações estão aqui embaixo do vídeo. Quando a gente terminar de conversar, dá uma rolada na página, dá uma olhada nos nossos links que estão aqui embaixo no vídeo. Última dica é o seguinte: esteja preparado para falar sobre pretensão salarial. É óbvio que essa vai ser uma pergunta que vai ser levantada durante o processo de triagem por telefone. Sabe por quê? Porque facilita na filtragem dos candidatos na hora de falar sobre salário. No vídeo da semana passada, não foi da semana passada? Não lembro. Quando foi? Em algum vídeo anterior. Em algum vídeo anterior aí, tá por aqui em algum lugar, nós falamos sobre 10 perguntas que são muito frequentes no processo, sobre o processo seletivo nas redes sociais. Então dá uma olhada lá que eu já falei sobre pretensão salarial e eu já expliquei o porquê disso. Mas você precisa chegar com um número definido, seja baseado na posição, seja baseado nas suas despesas mensais e o que você precisa de salário para sustentar sua família com dignidade, ok? Mas você precisa ter esse número definido. Não fique lá na hora tentando negociar, tentando arrancar do selecionador qual é o valor que você quer. Você precisa ter um número pré-definido na sua cabeça, por mais que ele esteja aberto para negociação. Entendidos? Obrigado por estar aqui com a gente e continue assim, se atrevendo ao novo. Vem!